realidade documentada em imagens expande nosso olhar sobre o mundo, revela nossa existência, influencia linguagens. 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Um chamado para assistir e pensar a vida pelo cinema contemporâneo. Na praça, nas telas, nas ruas, nas conversas, na arte que toma conta de toda parte. Mostra de Cinema de Tiradentes. De 19 a 27 de janeiro. Programação gratuita. Chamado realista, o corpo e a fala realista nas interpretações será o tema do debate desta tarde. Para compor a mesa, convidamos o curador e mediador do debate, Pedro Maciel Guimarães. Tudo bom, Pedro? Convidamos também o diretor e roteirista, René Guerra. A atriz e artista visual, Aline Bruni. E a atriz Patrícia Saravi. Vamos ouvir o mediador, Pedro Maciel Guimarães, para a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer aqui os membros da mesa e agradecer a vocês pela presença. Eu vou falar rapidamente algumas questões aqui com relação a esse debate, né? O que, a princípio, motivou a escolha dessas pessoas para estarem aqui e desse recorte especificamente. E depois eu abro a palavra para os integrantes da mesa e depois a gente vai num bate-papo com vocês. Ontem, no debate da curadoria, né, da escolha temática do festival, através desse recorte temático chamado realista, falou-se muito em duas grandes vertentes que teriam, de alguma maneira, pautado a discussão dos curadores principais, do Kleber e da Laila, com relação a como que esse dado realista entrava dentro de alguns filmes, como que isso poderia ser analisado a partir de algumas experiências cinematográficas. Então, eu acho que hoje, aqui especificamente, a gente vai falar mais de um dado do que do outro dado. Eu vou explicar quais são esses dados, mas é basicamente uma tentativa de pensar como que esse dado do realismo, ou dado realista, da composição do ator, né, do corpo do ator, da sua singularidade enquanto ser humano, enquanto artista, enquanto subjetividade, como é que essa singularidade entra nos filmes e isso pode ou não trazer um dado realista para a construção de determinadas narrativas. No caso aqui, de ficções, né? A gente está falando de 3 artistas que trabalham basicamente no registro da ficção. O outro dado, então, que a gente não vai abordar aqui, mas é o tema do outro debate, seria como que o contexto sociopolítico brasileiro, também um dado de realidade, entra em determinadas construções narrativas. Mas a gente vai privilegiar aqui a discussão em torno do trabalho do ator e como que esse dado, né, que precede ao filme, ou seja, como que a singularidade das nossas 2 atrizes aqui na mesa e a singularidade do René, que é diretor, como que eles entram em contato com essa outra singularidade, no caso delas, para os cineastas, e no caso dele, para os atores e as atrizes, como é que se dá esse choque, e até que ponto a gente pode considerar isso ainda como um dado realista dentro de uma obra de ficção. E aí eu queria justamente começar a palavra, dando a palavra para o René, porque eu acho que ele pode abrir o debate aqui numa via que não é muito esperada, que é justamente, você não estava aqui ontem, René, mas uma coisa que eu tentei colocar aqui é como que você parte desse dado muito concreto de uma realidade específica das travestis do centro de São Paulo, ou seja, corpos que vivem constantemente o preconceito, a violência, né, a segregação, são corpos em luta constante, e como que ainda assim você desvirtua esse programa inicial, eventualmente, de se trabalhar com pessoas travestis ou transexuais, jogando-as dentro de uma inscrição excessivamente artificial e teatralizada, justamente pelo universo do travesti ter essa relação com a história da cultura gestual.
né? Ou seja, o travesti é um corpo que é imbuído de uma história pregressa a ele, no que diz respeito à construção de uma feminilidade, especificamente, no caso dessas mulheres que trabalham como performer, como cantoras, bailarinas, dançarinas e como atrizes também. Então, eu queria começar te perguntando justamente se isso é para você uma questão quase que antinômica, né? Um dado realista para se criar uma situação, primeiro ficcional, e, segundamente, baseada dentro de uma cultura das imagens ou de uma cultura dos gestos. Como que você trabalha a princípio, nessa interferência aí do real sobre o teatral ou o artificial devolvendo alguma coisa de teatralidade para o realismo? Eu trabalho com atrizes que comentam com o gesto. Né? Tem uma característica. Isso não necessariamente parte apenas dessa construção gestual do universo travesti. Então, assim, por exemplo, a Marília Pêra, ela basicamente tinha também uma característica, e aí a gente até já conversou sobre isso em Pichote. Eu acho que ela tem um gesto travesti na construção daquela personagem. E, mais ainda, vendo depois da morte dela, que o Babenco fala do processo dela dentro do Pichote, de subversão à ordem do pai, que é o diretor. Na realidade, assim, a Marília encontrou dentro da teatralidade, ou seja, assim, ela estava atuando com não atores, mas ela encontrou dentro da teatralidade uma forma uma rota de fuga da opressão, que é esse grande pai e esse grande diretor. Na realidade, a cena do beijo, que o Pichote rouba o beijo, foi o Babenco que não sabia que aquilo ia acontecer. Mas dentro dessa composição da Marília, e eu acho que a Marília, Denise Weinberg, essas grandes atrizes que conseguem fazer uma costura no corpo, e aí eu sempre falo de costura mesmo, assim. Eu acredito muito que, por exemplo, esse tipo de costura aqui é uma costura teatral, onde eu mostro as marcas da costura. E existe uma tradição de atuação realista no cinema, que é uma costura assim, que eu não mostro, né? E aí, voltando a Marília, e voltando um pouco do Comolli, da haute mise-en-scène, os personagens e as personagens, quando elas se apropriam dessa força que tem a ver com as suas marcas, né? E também com a necessidade de subversão, enquanto ator, perante uma autoridade que é o diretor, se eu não consigo me vincular ao diretor, basicamente, afetos é também subverter, é também brigar, que eu acho que constitui um afeto. Então, a Marília, de uma certa forma, e aí eu pego isso porque eu acredito que existe uma teatralidade de sobrevivência das atrizes travestis que são construídas na rua, na pista, e elas são atrizes. As pessoas tendem a desmerecer a construção de um saber não oficial nos espaços de risco, de urgência, de deboche e de sobrevivência, na construção de uma persona, né? E desmerecer essas pessoas porque elas não estão inscritas dentro de uma construção formal de conhecimento, né? Então, eu já vi situações, por exemplo, delas utilizarem técnicas de teatro, que é o que a gente aprende, para subverter uma sala com 100 pessoas tentando derrubar elas, né? A Núbia, numa sessão, foi receber um prêmio para os sapatos, e eu acho que as mulheres percebem quando o fio-fio é um fio-fio para derrubar. E a escadaria estava lotada de gente, ela estava com um salto gigante, e foi um fio-fio! E a Núbia se virou e disse, qualquer coisa, meu número está no orelhão. Ela pega essa energia e ela joga de volta. No registro de atuação, a Fedra, no Quem Tem Medo de Cris Negão, me deu uma voadeira de pescoço nos primeiros 13 minutos, que basicamente fez com que eu repensasse toda a estrutura do documentário, na realidade. E que está no filme. Você guardou essa rebeldia dela enquanto ser filmado para a matéria, para compor o filme. A gente vê essa rebeldia dela, que é o que abre esse documentário que o René está falando. A gente, né, deveria ter
quem é ele. O René está apresentando aqui esse ano no Festival de Tiradentes um curta chamado Vaca Profana, que é o encerramento de uma trilogia iniciada em 2009 com Os Sapatos de Aristeu, continuado depois com um documentário chamado Quem Tem Medo de Cris Negão, 3 ou 4 anos depois, sempre no entorno, ou falando de, ou falando sobre, falando com, né, essas atrizes travestis do centro de São Paulo. Então, é alguém que já trabalha com essas mulheres há um determinado tempo e que consegue extrair delas esses momentos de teatralidade excessiva, mas que também é um cineasta que se coloca no risco justamente quando ele se deixa ser subvertido pela comanda que elas jogam da frente da câmera para o de trás da câmera. E é isso que a gente vê nesse filme que ele está falando, que é o Quem Tem Medo de Cris Negão, onde ela já começa, né? Não, ela chega para mim e diz assim, você quer que eu seja... porque para eu ser esse personagem que sou eu mesmo, ela já começa assim. Eu preciso saber qual é o seu personagem, René. Aí eu disse, não, Fedra, eu quero uma entrevista normal. Olha a estupidez. E aí ela diz, não, mas para eu ser esse personagem que sou eu mesmo, eu preciso saber que personagem é o seu. Ou seja, é o personagem do diretor. Só que ela me dá 2 alternativas, que eu levei depois para a psicanálise, depois eu levei para a sessão terapêutica. Ela disse, você pode ser um jornalista e você pode ser um policial. Qual dos 2 você quer? Eu disse, o policial. Aí um terapeuta perguntou para mim, por que policial? Eu disse, porque, porra, eu tava com medo. Eu tava com medo. Um jornalista ia ali, ela ia me dar um golpe, né? Mas esse diálogo de afetos entre afetos fez com que a linguagem do documentário mudasse completamente. Na realidade, assim, ela desvendou o poder da câmera. Assim, o poder não está com você, o poder está comigo. Também. E a gente pode dançar junto, né? E aí, é engraçado que eu pensando, os meus filmes têm 5 anos de diferença entre eles, né? E toda a discussão sobre o universo trans, a necessidade de utilizar a palavra transexual para tirar o estigma das travestis. Eu trabalho com um recorte de atrizes que são travestis e que elas se assumem como ruído, que é também uma outra característica. Eu descobri que não é o universo trans, é um universo que cheira o camafeu, né? E que tem a ver com fé também, fé na mentira, fé na fabulação, né? Uma das últimas... A Feda chegou para mim e disse assim, no bastidor, não gravei isso, ela disse assim, quando eu minto, eu sou mais verdadeiro que você. Está pensando o quê? Aí eu me lembro da Clarice Lispector, que fala assim, tem um conto que chama Mensagem, aí ela diz assim, quando eu coloco a maquiagem, é aí que eu fico nua. Então, assim, é na potência, ou seja, assim, é a maquiagem como máscara que deixa essas pessoas mais nuas. E aí eu entendi por que eu não gosto de filmar essas personagens nos bastidores, sem a potência, né, e o desejo de existência. E aí, quando eu falo de desejo no Vaca, que basicamente é isso, e eu não posso deixar registrado que esse foi um roteiro de uma mulher, que se chama Gabriela Amaral Almeida, que faz um diálogo entre as possibilidades de feminino, uma mulher que não quer ser mãe e uma travesti que quer. A imagem... A Gabi gosta muito de subverter a maternidade através de imagens eróticas, através do erotismo materno, né? E eu encontrei na Roberta também essa possibilidade de uma armadura macia, né? De uma armadura porosa. Foi muito importante o processo do Vaca, eu vou trazer um pouco aqui, para a gente falar sobre essa questão das linguagens do realismo, até chegar numa teatralidade do corpo e do gesto, porque o Vaca ele foi construído dentro de uma ocupação. E eu, como diretor, queria sair um pouco do lugar de conforto, que é o do controle. Mas, ao mesmo tempo, a minha mise-en-scène ela é muito controlada, apesar de eu trabalhar com o ator. Eu sou também preparador de ator. Mas eu não acho que a função do preparador
é o de ensinar nada, entendeu? Assim, a gente tem que, basicamente, gerar um campo de conforto para experimentações e de diálogo com a direção. Porque eu acredito que cada ator tem um processo específico de construção. Então, essa ideia de método que generaliza tudo só existe aqui no Brasil. Nos outros países se trabalham com um nome que se chama coaching. Ou seja, assim, os atores trabalham com coaching específicos. Aí você falou uma coisa sobre singularidade e composição. A coisa mais difícil de se chegar é na composição. Porque os atores não têm tempo para gerar uma composição. Porque a vida, quando acontece dentro do jogo da cena, já é rica o suficiente para que a gente consiga filmar e a gente consiga acreditar. A composição, que é basicamente trabalhar um desejo que a maioria dos atores tem de se reinventar, né? De trabalhar com cacoetes, sotaques. A composição, ela requer tempo e ela requer um estudo até que essa parte direita do cérebro se esqueça. Quem consegue fazer isso... Nossa, me ouvi 3 vezes agora. Fazer isso muito bem é a Berta, porque ela analisa, ela disseca o roteiro, Berta Zemmel, ela disseca o roteiro de forma assim, histórica, geográfica, política, e aí depois ela entra dentro de um estado de fé e de apagamento. Ela vai para as estruturas, depois ela resseca as estruturas e esquece. E é muito interessante ouvir o Babu, quando ele diz que ele não decora. Porque é óbvio que ele acessa o texto em alguns lugares, mas ele está muito mais conectado nas ações que vão levar ele a dizer o texto. Então, a palavra em si do texto, ela não pode ter uma autoridade acima da vivência da cena, né? Então, com a Roberta foram vários desafios. Primeiro, ela estava contracenando com a Maeve Jenkins, que estava vindo de uma novela e que também estava num processo de não querer estar encarcerada dentro das caixas. A Maeve trabalha com fisicalidade. A gente assiste Boi Neon e tem gente que não reconhece. Ela vai trabalhando essas possibilidades de se reinventar, né? Mas o ator ele precisa ter tempo dentro do processo de ensaio, e ainda bem que eu trabalho com alguns diretores, e a gente tem que chegar na intuição quando eu sou chamado, eu já acho assim, quando eu sou chamado para trabalhar como preparador, eu já acho que esse diretor, ele já quer gerar esse espaço, né? Porque a gente sabe, eu acabei de filmar o meu primeiro longa, assim, a demanda é muito grande durante as filmagens. Então, assim, a minha vontade era não sair da sala de ensaio nunca. Não sair da sala de ensaio nunca, porque eu me retroalimentava. E eu estava falando antes do quê? De como chegar à teatralidade, pelo realismo. As travestis me dão essa... do encontro da Maeve com a Roberta. Com a Roberta. Então, eu como diretor, e essa é uma trajetória que não é nem certa nem errada, é apenas a forma com que eu apreendo as coisas na vida. Eu gosto de dar aula, porque, como diz Nicholas Ray, a gente ensina o que mais a gente precisa aprender. Basicamente é isso. E aí fico repetindo até aprender alguma coisa, né? Como diretor, eu preciso sentir as técnicas na pele. Isso vai desenvolvendo uma musculatura. Porque a maioria dos diálogos e dos vínculos, muitas vezes, a gente pede coisas, quando a gente está dirigindo os atores, e não sabe qual é o limite desse alcance dentro do tempo que está se estabelecido dentro do processo de filmagem. Então, é quase como se você contratasse um ator que já chegasse pronto. E o ator ele tem que fazer um trabalho de casa separado, sozinho, solitário, e a gente sabe que a gente não pode isolar esse ator de toda uma adrenalina e de todo um caos que é a mise-en-scène e a cena. Isso tem que ser gerado como se fosse uma borboleta, um casulo, onde ele tem que sentir isso.
E a transição das formações no Brasil tem que existir também, e eu acho que na preparação a gente consegue fazer um pouco isso, que é a relação com o público, porque assim, a primeira coisa que eu percebo nas preparações é eu tirar o meu vínculo de dentro da cena para a equipe que está atrás da cena, que eu chamo de zona fria. E aí eu tento fazer com que a zona fria fique o mais distante possível, porque existe uma conexão natural do se fazer da atuação, que é essa troca de energia. Aqui a gente está trocando energia. Eu jogo uma energia que se multiplica pela quantidade de pessoas aqui, que volta para mim, que a gente vai gerando. Esse é o vínculo e esse é o diálogo, né? Eu tive a grande chance de experimentar com Vaca, porque a comunidade daquela ocupação queria também participar como atrizes, e existiam graus de caos ali dentro, assim. Ou seja, o meu toque controlador, quase tive que tomar bastante calmantezinhos de valeriana aqui que eu tomei, mas ao mesmo tempo aceitando que o caos e o erro, que é uma outra coisa de uma lógica de eficiência que tem dentro de uma ordem do dia, por exemplo, assim, que o que é eficiência é filmar tudo, ou é basicamente a gente conseguir repetir e se aprofundar dentro de um esquema onde eu possa sair com a sensação de que a gente chegou em algum lugar que talvez eu não tenha resposta, né? Mas que existem vínculos, assim. E foi muito lindo a conexão da Maeve, a Maeve ter apostado nesse projeto, que é um curta-metragem, fazer uma personagem coadjuvante de uma atriz trans e ensinar e trocar a figurinha. Trabalho muito com Meisner, num determinado momento, para criar vínculo. O texto é a última coisa que chega, porque a gente tem, e aí eu começo a gerar dispositivos na cena, assim, quase como se fossem jogos de brincadeiras na cena. Por exemplo, eu já cheguei ao ponto da preparação do JP Cuenca jogar um bicho, um inseto na cena, assim. O inseto não picava, mas ele estava lá. Entendeu? Assim, era um cavalo do cão, como a gente chama, assim, que é um negócio, ele tem uma casca, mas só a presença de um bicho, que eu não sei se vai voar no meu pescoço, já altera completamente o sentimento da cena. E é muito fácil também a gente encontrar algumas atuações onde a hierarquia do texto está na frente. E é quase como se eu estivesse vendo alguém ler um teleprompter, quando o texto está dentro dessa hierarquia. Então, eu sou da turma que gosta da dramaturgia, mas de um texto bombardeado, de um texto todo perfurado, dessa lógica. E é isso. Teatralidade travesti é uma teatralidade de sobrevivência. O filme do Vaca vem de um registro realista, mas e aí, a cada passo que eu ia, eu sentia que o roteiro pedia isso, pedia que eu me afastasse do realismo. E eu não sabia como filmar a cena do cartório. E eu não sabia por que eu não sabia filmar. E as pessoas da equipe chegavam para mim e diziam: Renê, como é que você não sabe filmar a cena do cartório? Eu disse: cara, eu não sei. Eu não sei se é realista. Se é realista, o cartório tem que estar lotado de gente. Senão, eu vou ter que dizer que é o horário do almoço. Que é ridículo, é patético eu estar dentro dessa lógica. E isso tem camadas do roteiro da Gabriela, que são camadas que a gente vai fazendo, vai ensaiando e vai compreendendo. Até o momento que eu percebi, na cena do cartório, que nunca uma travesti conseguiria tão rapidamente resolver a questão da maternidade ali. E aí eu disse: só através da fabulação e da imaginação eu vou conseguir criar uma verossimilhança e um realismo. Ou seja, a teatralidade não é oposta ao realismo. Ela é uma possibilidade de concretização do real e de fabulação do real. Então, dentro do filme, a única forma daquela travesti ser mãe é através do imaginário e da força de potência do seu desejo de criar.
Da mesma forma, e aí ontem eu estava muito emocionado ontem, porque foi a primeira vez que que eu estive no festival com o Vaca, porque eu estava filmando meu primeiro longa, e no meio do sertão com elas, com as travestis, as atrizes travestis, assim, eu fiz questão de colocá-las no mesmo hotel. Roberta Gretchen estava lendo o roteiro no bar, decorando com óculos escuros. E aí eu dizia assim, Roberta, o que é que você está fazendo aqui no bar? Eu sou uma atriz, Renê. Eu quero dizer para as pessoas que eu sou uma atriz. Aí eu disse assim, cara, todo mundo pensa isso, mas ninguém fala. Decore aí no bar, mesmo, mostrando que você é atriz. Mas depois, quando chegar na sua cena, vá lá, suba lá em cima, né? Então, também, aí teve uma cena muito engraçada lá, porque elas estavam penduradas na beira do precipício lá, com um corpo de bombeiro, não sei o quê, eram andiquinhos lá. E eu a 4 passos do despenhadeiro. Da forma que eu estou falando, gente, eu sou considerado mentiroso da família, tá? Então, assim, a forma de eu narrar e de lembrar, ela tem sempre uma questão afetiva. Inclusive, assim, os meus sobrinhos dizem, não, tem que ser contado pelo tio Nê. Porque eu trago cores e eu trago uma vivência, e que são os mentirosos mesmo, os estúpidos que chegam e dizem, você está mentindo, eu não gosto, não, eu estou lembrando e eu estou recriando o que é o real. Eu só queria contar 2 coisas antes de passarem para essas mulheres maravilhosas que a gente conheceu aqui. Assim, são 2 momentos. Um que fala sobre fé. Eu estava dentro do quarto, eu não falei da Roberta Gretchen, mas deixa eu falar, elas estavam amarradas no precipício, perigo real e imediato, entendeu? Assim, quando a Roberta grita, ninguém me dirige nesse set, só Renê Guerra. Aí eu vou acocorado, passando pelas pedras, e digo, o que é que está acontecendo aqui? E aí a Esté disse assim, a Roberta deu um grito para a pombagira dela, e eu disse que aqui não era o local para ela estar evocando a pombagira dela. E um outro momento de fé, eu estava dentro do quarto da Fedra, porque eu me apaixono muito pelas pessoas que não conseguem suportar a vida da forma com que ela é. Eu acho lindo. Quem se veste de Brigitte Bardot para comprar banana, gente. Assim. Eu acho corajoso, me dá uma sensação de uma coragem e tem a ver com performatividade e com recriação do real. Tudo que está real, aquela banana é francesa. E eu estava no quarto com a Fedra, e a Fedra me mostrando todos os vestidos para o Cris Negão. E ela disse assim, esse daqui é Coco Chanel. Um vestido muito feio, com fios de ouro. E o quartinho dela é em frente ao Anhangabaú, um quarto bem pequenininho, cheio de pelo de gato. Aí ela tirou uma pele que parecia um cachorro atropelado, assim. Esse daqui, essa minha é tola, que chama? Estola. E aí caiu um pedaço da pata, assim, pá. Eu disse, tudo bem, é tola dela. E aí ela tirou um outro vestido que ela disse que era o vestido mais caro dela, e eu, numa atitude super inconsciente, puxei o vestido para ver a marca. Nesse momento, o nosso pacto acabou. Paf! Eu senti um frio. Eu senti um olhar para ela e um frio. Não interessa o real. Interessa a forma que eu fabulo para sobreviver. Uhum. Aí eu olhei e disse, meu Deus, é Chanel mesmo. Aí devolvi, e aí, de repente, eu não estava naquele lugar, eu estava num Cartier, na França. Então, amo trabalhar com essas pessoas que conseguem... E na ocupação, eu sentei com o meu diretor de fotografia, que é o Matheus Rocha, e tivemos conversas de que forma a gente pode subverter o olhar dessa ocupação. É mostrando as dificuldades ou mostrando a aliança? Aí o Teuba disse uma coisa muito linda, ele disse bem assim, Renê, a gente olhar e mostrar
que essas mulheres se ajudam e que existe uma força do humano que está crescendo no meio da ruína das instituições, é mais do que possível de subverter esse real. Então, o olhar da câmera naquele momento era um local de potência da criação, de desejo. Né? Não é disfarçar, não é colocar uma maquiagem, apesar de que a maquiagem deixa o corpo mais nu, porque que gera a potência. Né? Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Muito feliz em estar aqui, muito simbólico. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para a Aline primeiro, pelo simples fato de que o filme da Aline já foi visto e o da Patrícia ainda não. Tá? Não tem nenhuma hierarquia aqui nesse sentido. Aline, a gente falou ontem um pouco de um termo que a Laila e o Kleber trouxeram, que é essa ideia do lastro do ator para a criação do personagem. Isso que eu chamei de dado realista no início, foi usado num termo melhor, mais feliz, com essa ideia do lastro, né, da legitimidade. No seu papel do Café com Canela, que foi o filme de abertura, teve alguma reflexão com relação a isso, de você levar para o personagem coisas da sua vida pessoal? Conta um pouco dessa relação que existiu entre você e a equipe de filmagem do Café com Canela. Boa tarde. Eu já começo sempre, ou quase sempre, falando do risco que a galera correu, da Rosa Filmes, Ari, Glenda. A gente já se conhecia desde 2010, quando a gente foi estudar, ele cinema, eu artes visuais. E eu estava vindo de um momento, vou voltar um pouquinho para chegar aí. E eu estava vindo de um momento de teatro, ter feito teatro na adolescência, ter participado de alguns processos com peça e estar super apaixonada, mas aí chega vestibular e o que é que você vai escolher? Aí, entre visuais e cênicas, eu sabia que ia ser artes, mas acabei fazendo artes visuais. E aí fui para a Cachoeira e a gente sempre se batia e se acompanhava nessa de crescer, Ari fazendo roteiros, e eu já tinha até participado de um mini curtinha, assim, minha mão, quer dizer, né? Atriz de mão. E aí, que era uma jardineira que eles me chamaram, tal. Mas sempre dando um passo atrás de não me envolver tanto, porque, enfim, a questão de confiança, eu estava em outra área, outros interesses, sempre pulsava assim alguma coisa, mas me joguei para artes visuais e nunca mais tinha feito nada em atuação. E aí, de repente, no final do meu ciclo, aquela época trágica de fazer TCC, aí eles começaram o processo do Café com Canela, de seleção de ator e atriz. E eu acho que, diferente do processo como eles narraram, que foi com o Babu, de ir pelo que não é, pegar um personagem que ele não tem uma aproximação direta, muito pelo contrário, né, que era uma ausência na carreira dele, alguém como Ivan. Com certeza rolaram aproximações até mesmo muito simbólicas. Tipo, eu tinha uma bicicleta que eu andava pela cidade toda com essa bicicleta. Era o meu meio de transporte lá, e o jeito expansivo, enfim. Eu, fazendo uma retrospectiva, já elenquei semelhanças e diferenças, Aline e Violeta, assim. Mas, quando começou a rolar esse processo do café, e aí várias pessoas falando, não, faz o teste e tal, vai lá ver. E eu não me sentia envolvida por aquela dinâmica ali, justamente porque ia ser uma produção de um grande, de um longa. Já tinha boatos de Valdinei Açoriano, Babu Santana e tal. Gente, que responsa, que galera doida, assim. E aí eu acabei indo fazer o teste. E, com certeza, assim, a minha aproximação com a cidade, eu já morava lá há 7 anos, estabelecia já com as pessoas. Então, é que a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de fazer o teste, antes não, minto, logo depois, eu peguei minha bicicleta e saí batendo de porta em porta com as mulheres que, para mim, lá são símbolos dessa resistência cachoeirana, que a gente tanto fala. Gilvânia, Tia Nalva, gente, vou pedir o aval aqui para fazer uma mulher cachoeirana. E aí dava uma explicada na personagem, elas, minha filha, se você nasceu em Salvador, você é uma sotero-cachoeirana, no mínimo. Vai, pode fazer. E, com certeza, elas foram uma referência, e ter elas perto, assim,
foi complementar nesse processo de descoberta também, né? Que atuar é sempre essa coisa de modelar sentimentos e coisas. Quando eu pensei, uma mãe de 2 filhos, vendedora de coxinha, eu estava tão afastada de certos processos, academia, quando você vê, você está atrofiando na frente do computador e perdendo alguns traços dessa relação, assim mesmo. E Violeta me puxou de volta para isso de uma forma surreal. Como ter um olhar de uma mãe, aqueles desafios de um longa e de tempo de set, e meus colegas, nossa senhora, ainda bem que foi uma amizade à primeira vista, assim, em todos os sentidos, de muita generosidade mesmo, assim. Vários desafios, várias facilidades também por conta disso. Eu acho que quando eu chegava em Salvador, é engraçado que a galera, nossa senhora, está com sotaque cachoeirano, que é isso, o negócio de você, tu, que é isso? E quando eu chegava em Salvador, ou em Cachoeira, a galera me entrosava de uma forma que velho, já tem uma raiz muito mais cachoeirana do que soteropolitana, se pá. E eu acho que isso tudo puxou muito a Rosas para me chamar para fazer a Violeta, que foi um presente, né? Porque ela é muito afim também com a área que eu estudo dentro de artes visuais, com o meu estudo de artes visuais, né? Apesar de ir na contramão, é isso que eu acho que é uma dádiva, assim, um super presente. Como eu falei ontem, acho que foi ontem no debate, o Café com Canela é um filme que diz sim, assim, sim para uma outra coisa, sabe? A personagem da Violeta era eu queria ter uma amiga Violeta, assim, e eu tenho várias, mas ela é uma síntese de uma coisa, e não que Margarida não seja também, né? E aí a gente revisitou todos os nossos sentimentos de luto, de solidariedade, de afeto, de tudo isso que a gente fica falando, assim. Então, eu acho que foi sim um diálogo entre essas coisas. A preparação, ela rondou bastante em torno disso, né? Dessas vivências, desses sentimentos, dessa revisitar. Passei um dia inteiro fazendo coxinha. Já fiz o apelo ontem, faço de novo. Nunca pechinjem o preço de uma coxinha. Por favor. Então, essas coisas que, sem botar a mão na massa, Violeta não teria sido Violeta, assim. Até hoje, quando eu assisto, porque você se vê, né, é uma experiência bem diferente. E se vê por 2 horas e pouco, e não é você também ao mesmo tempo, né, a Violeta, enfim. Parece que eu estou entrando numa montanha-russa, assim. Eu sento na cadeira, boto o cinto, já tenho mapeado as cenas que eu detesto, as cenas que eu pus, sempre aquela coceirinha assim, aquele ruidinho assim, ai, poderia ter feito isso, eu poderia ter feito diferente, vamos rodar de novo? E aí, eu acho que a galera da Rosas, inclusive, sofreu muito comigo com essa insegurança e meu lado virginiano, assim, atuando juntos no set, que às vezes, quase sempre no início, assim, e aí, mas foi mesmo? Valeu? Gente, tenho certeza. Vamos fazer de novo, mais uma vez só. Por mim, tudo bem. E eles, não, valeu mesmo, prometemos. E aí, aos poucos, né, você vai... Não, quem está fazendo... Eles querem muito que dê muito certo. Então, quem sou eu no rolê para achar que não rolou, né? Mas foi todo um processo muito rico, assim. Aí, quando eu fui preencher o formulário para vir para cá, isso acabou me aproximando de novo da coisa, da atuação mesmo, que é muito excitante, velho. Você sente eu sentia uma coisa antes, durante e depois da cena, porque demora para dispersar, que, pô, me perdoa artes visuais, meu Deus. Mas fazia tempo que eu acho que é porque é uma artes visuais ligada a essas funções acadêmicas, que, enfim. Mas fazia tempo que eu não estava assistindo aquilo tão puro, assim. Foi um mês de vamos fazer e as cenas, né, continuadas. Tinha feito teatro, que é um processo tão diferente, acontece e vai. Não, corta, volta e tal. E aos poucos foi me apaixonando. Aí, de repente, veio um formulário do filme, do festival aqui. Qual a sua profissão? Aí eu quase botava artista visual e não atriz.
mas como é que a pessoa é não a alguma coisa? Tipo, eu já fiz uma... Depois disso, acabou que já rodou uma ponta no novo filme da Rosa, estamos agora no processo com o seriado. Eu vou ser não atriz até quando? No meu título eleitoral, minha profissão é cineastra, que é basicamente algo também que não identificava. Cineastra. Às vezes dá vontade de botar proponente, né? Também, não sei. Mas também coragem, tirei o não com aquele... E, enfim, é uma possibilidade que está aí, que eu não consigo mais pensar em não fazer nada, nem que seja para mim mesmo. Eu, em artes visuais, também estava produzindo, no processo de produzir videoarte, trampar com performance e tal, mas de uma forma que eu controlo tanto o resultado, é tudo tão meu, assim, é tão eu. Violeta não é isso, né? Tipo, eu estou dentro de uma narrativa de uma outra pessoa, num trabalho que, tipo, eu super faria, a nível de, pô, eu gosto muito do café. Então, foi tudo que ajudou, mas, ao mesmo tempo, rolaram... Ai, gente, Gilvânia, Tia Nalva, assim, Tia Vera, essas mulheres que colaram junto e que são referências, porque eu vejo acontecer, sabe? Chegar lá e o bom humor e ao mesmo tempo também uma coisa de quebrar com esse estereótipo que foi o que a Ari falou ontem de baiana tem que ser feliz, baiana tem... Passa baiana é gente. Ficar triste, ficar irritado, dar uns porra e enfim, não está nem aí, ou tá, e se diverte. Tem todo tipo de baiana, todo tipo de cachoeirana, a mulher cachoeirana, tem todo tipo, mas aquela garra ali, aquela força de uma cidade que tem um poder ancestral, de uma cultura que da Irmandade da Boa Morte, de tantas outras manifestações encabeçadas por mulheres, você realmente sente a presença de uma energia violetística, assim, uma coisa vibrante, assim. Foi super rico já estar lá há 7 anos e ajudou bastante, assim. Aliás, viabilizou. Obrigado, Aline. Vamos passar para a Patrícia. Então, Patrícia é atriz do filme Tentei, né, da Laís Mello, que passa hoje à tarde, às 6 horas. E eu não sei se eu repito a pergunta que eu fiz para a Aline, porque dentro da própria construção do filme, que é o Tentei, a gente sente uma diferença estética, visual e de registro muito grande com relação ao trabalho dos atores do Café com Canela. Então, eu queria te perguntar, assim, sem necessariamente te impor um direcionamento, mas assim, qual é o lastro que existiu da Patrícia pessoa nessa personagem do Tentei? Se existiu e em qual medida, né? Até anotei isso do lastro, que eu achei tão lindo. Não é meu. Não é? Um lastro. Bom, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Né, eu acho que é uma honra estar aqui na mesa com vocês e também colocando um lugar de fala para o ator, para a atriz, né, que a gente fica meio solitário mesmo, mas eu acho que cada vez mais esse lugar de fala está vindo para a gente repensar. Né? Também agradecer o festival e agradecer também a equipe de cabeças do Tentei, que é tudo mulher, né, Laís Mello, que é esse presente também aqui da Glória, que é a personagem. Né? Então, para construir a Glória... Primeiro, eu estava fazendo um trabalho até o Nós por Nós, e aí Laís estava fazendo direção de arte, e aí ela viu no vídeo assiste e falou, encontrei a Glória, que no roteiro era uma mulher muito mais velha. E então Laís me convidou, a gente conversou umas 2 vezes, fomos num parque, fomos num café, e aí a gente foi para a sala de ensaio, porque a gente se preparou juntas. Acho que a gente fez esse diálogo que eu chamo de dramaturgia, né? A minha escola é teatro também, então eu trabalho com eu passei muito tempo da minha vida fazendo pesquisa de linguagem para teatro, né? Então eu sou uma atriz pesquisadora, e a grande pesquisa da companhia que eu fazia parte era estar presente. Esse corpo já é dramaturgia. Então, se conseguir estar onde se está, respirar do jeito que se respira, já é.
Então, e é um grande processo, porque a gente é cheio de camada, né? E até a dona Martel, Lucrécia, ela fala assim que, para qualquer drama, o primeiro cenário é o corpo. E aí, Glória era esse corpo. Quer dizer, esse não, porque esse aqui já é de 2018. Era o corpo de 2016, né? Com meus dramas de 2016, que ia ser construída essa Glória. Aí eu fui para a sala de ensaio e peguei uma mini saia, um salto alto, e falei assim, Laís, olha a Glória aqui. E aí, a Laís, conversando comigo, ela falou que olhava aquele caminhar e falava assim, nossa, mas que Glória é essa? E aí a gente começou a conversar, e aí, naquele mesmo momento, a gente entendeu que aquele salto alto não fazia parte da Glória. E que Glória ia ser uma implosão, ia ter alguma coisa interna nela que ela não ia falar nada, né? E como construir isso? E aí, Laís começou a levar a câmera para o set, né, para a sala de preparação, e a gente começou a fazer e assistir. O roteiro já estava na nossa mão, a gente já tinha o percurso. Começou a fazer, começou a assistir, e, de repente, eu me dei conta aonde é que estava aquela Glória dentro de mim. E aquilo me assustou profundamente, porque se tratava de uma denúncia de uma mulher que não conseguia. E, quando eu compreendi aquilo dentro de mim, eu me assustei muito, porque como reconhecer essa impotência, esse abuso que eu me propunha naquele instante? E eu comecei a ficar nervosa, porque eu ia expor uma intimidade muito grande. E expus nos ensaios. E aí, no percurso da atuação, no percurso do filme, tinha tudo já, isso que você falou, dessa desconstrução, dessa coisa de dissecar, é muito interessante, porque, apesar de eu ter passado por todo o processo de atuação com muito para fora, ali no período de preparação, quando eu fui para a cena, eu tinha uma técnica interna que era libertador, porque eu confiava naquilo emocional que eu já tinha encontrado dentro de mim, e que era, para mim, dentro de mim, eu já comecei a falar meio mineiro, que já estava dentro de mim, que eu já tinha me assustado, que eu já tinha passado por todo esse processo de reconhecimento de quem que era essa Glória. Então, eu precisava daí de um lugar mais técnico, porque, ao contrário da Aline, eu sou atriz, então eu sofro muito, porque eu preciso construir, eu preciso pensar, eu preciso roteirizar, eu preciso saber se aquilo é bom, se aquilo não é. Mas eu sofri também. Porque você chega lá e faz, né? Enfim, porque tem essa coisa do realismo também, que é realista, que é, e aí, quando é que eu vou ser só eu? E quando é que eu vou construir a parada em cima daquilo que sou, né? E Glória foi uma construção mesmo. Eu tive uma sorte, assim, agradeço muito desse personagem, que ele percorre esse arco e essa dramaturgia inteira do filme. É essa personagem que carrega, então eu tinha que estar muito atenta, né, quando filmou a delegacia, que é a única parte que tem uma fala, foi a primeira cena a filmar. E eu tinha que entender que ali eu teria que ter toda a densidade que eu ia percorrer no início do filme, que eu ia percorrer no final do filme. E, se eu estiver me alongando... Não, imagina. Daí eu estava ali na construção técnica. Aí eu ia para a cena e eu tinha uma técnica mesmo. Eu entrava, sabia que eu ia andar até ali, e confiava nesse pulso interno que eu já havia descoberto. E um grande presente que Laís deixava eu ver o vídeo assiste. Então, quando eu fazia a cena, ela falava, vem cá dar uma olhadinha. Aí eu, que tenho um monte de terra no meu mapa, né, super aterrado, me dirigia. Então, eu via que o meu braço estava assim, que eu podia colocar ele assim, que minha perna estava assim. E uma coisa maravilhosa que me deu, assim, é dirigir pupila, que é... dirigir pupila. Ela fez o meu mapa e eu só tenho água. A gente fez no meio da ideia. A gente fez na vinda, da van. Ela só tem terra e eu só tenho água. Os excessos, né? O excesso dela é terra e eu em água. Maravilhoso. Estou precisando de fogo. Esse fogo eu não conseguirei te dar. Daí eu ia
assistindo, fazendo essa direção de corpo, né? Direção de corpo mesmo, para a cena ficar mais enxuta. E entendendo que horas que essa pupila ia olhar para a câmera ou ia olhar em direção a esse olho. E outra coisa que foi muito interessante também na sala de ensaio foi que eu faço teatro, faço performance, né? Do teatro vem essa coisa da pesquisa, dessa presença, da performance tem a relação com o tempo presente, então, essa coisa do teatro com a performance, que eu me arrisco a ter alguns elementos, e aí eu vou para a cena e elaboro a dramaturgia na hora, com esses elementos que se constroem, então o tempo performático me é muito caro. E aí o cinema. E aí o cinema, eu estou na cena aqui, então eu tenho um poro totalmente ligado, né? Está todo mundo olhando, tem vários olhos aqui, não sei o quê, e eu saquei que no cinema só tem um olho que vai pulverizar esse olhar, que tem a escolha desse recorte, dessa impermanência, e que esse olho vai construir um lugar. Tem uma parte do meu corpo que está sendo vista por esse olho. E é para ele que eu, de alguma forma, me dirijo. Não por um multifoco, mas um foco mais direcionado. E aí eu comecei a dirigir vídeo assist para fazer essa composição da Glória nesses lugares. E aí teve um último momento, assim, que é uma cena final, que foi a última cena filmada também, que foi um momento onde eu precisava realmente expor a minha intimidade. E eu lembro que eu fiz isso no ensaio, que estava um pouco mais acalorado, e quando foi para fazer a cena, eu fui bem educada comigo mesma, assim. E Laís olha para mim e fala assim, você lembra daquilo que você fez lá no ensaio? Eu fiz, não, aquilo não. Aquilo é muito íntimo, não. Ela falou, não, mas tinha que ser aquilo. E aí, tirar esse lugar meu e realmente dar para a Glória, e até uma catarse, né? Falava, leva a Glória, é isso que eu não quero mais. E aí, expor isso para esse olho, né? Para esse olho que Renata também estava junto. Renata está aí? Que foi uma outra descoberta maravilhosa, que é dialogar com a fotografia, dialogar com todos os integrantes que estavam ali compondo aquele filme, né? Com aquela obra. Mas eu acho que a pergunta foi isso, né? Onde que eu encontrava a Glória, né? Dentro de mim, né? Acho que é essa composição, né? Desse lugar que eu me descobri, né? E eu me lembro que quando chegou a direção de arte e o figurino, eu falei, putz, eu nesse momento da minha vida usaria esse figurino da Glória. E isso também era algo que me... Enfim, depois que passou o tentei, me separei, fiz outras coisas, daí eu, né, já mudei a vida, porque vi que eu precisava encontrar outros lugares nessa Patrícia também, e dei aquilo lá para a Glória, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, Pedro. Vamos abrir, então, para a plateia, perguntas. Se alguém tiver pergunta, levanta a mão, e aí eu peço o microfone. Estou chegando. Aqui o Daniel, por favor. Vou pedir para vocês se identificarem, tá? Quando forem fazer a pergunta. Daniel Schenker. Queria fazer 2 perguntas para o René. Quando você fala na teatralidade, na maquiagem, você parece apontar para o fato de que o desnudamento do ator não estaria ligado a um despojamento, como se talvez pense a princípio, quer dizer, não estaria ligado a um apagamento da representação, a um apagamento da construção, a uma não atuação. E o que eu quero te perguntar primeiro é se você acredita em desmascaramento no trabalho do ator, ou o desmascaramento é sempre falso na medida em que implica na descoberta de uma nova máscara. E a segunda questão, eu fiquei curioso quando você fala na Marília Pêra, na Berta Zemmel e na Denise Weinberg. Você trabalhou com a Berta, trabalhou com a Denise, mas assim, na escolha dessas atrizes, porque são atrizes ligadas a determinadas tradições, o que não significa limitadas a essas tradições, né? Mas a Berta é AD, o TBC, a Marília, enfim, ao próprio pai, ao Manuel Pêra, a Denise é a tradição realista do Grupo Tapa, mas quando você escolhe trabalhar com essas atrizes, ou quando você escolhe falar nessas atrizes, até que ponto isso fala de um desejo seu de se relacionar com determinadas tradições? Difícil, viu?
porque é histórico, tem várias questões. Eu acredito, assim, o desnudar não faz parte do meu olhar em relação a alguns corpos. Eu não quero saber o que está por trás. Eu quero saber o que construção e que potência essa construção tem enquanto imagem. Então, assim, na hora de eu filmar uma travesti, uma atriz travesti, falo a palavra travesti com bastante certeza, porque algumas pessoas me cutucam e dizem trans. Não, elas querem ressignificar a palavra travesti, né? E elas se apresentam como travestis. Então, assim, não me interessa o que está por trás, me interessa a forma com que elas acessam os dispositivos de sobrevivência. Então, assim, essa busca, a gente é persona, na realidade, assim, é tudo construção, isso é tudo construção, a vida é ficção. Eu acredito profundamente nisso, e eu acredito, inclusive, que a gente está travando uma guerra contra a imaginação. Né? Inclusive, estava no teto da Bienal das Incertezas um poema beat sobre a guerra contra a imaginação, ou seja, as pessoas como potência de transcender o que falta. Então, assim, essa busca de revelar o que está por trás não faz parte do meu trabalho, mas faz parte do que ruído essa construção e de que forma eu, por exemplo, eu filmando uma travesti, uma travesti de forma clássica, eu já crio um dispositivo de fricção entre as duas imagens, entre os gêneros e entre uma imagem mais clássica. Por isso que o meu cinema, de uma certa forma, ele é mais realista, mais clássico nesse sentido. Assim. Em relação... Eu adoro camafeu, eu adoro cheiro, e eu adoro trabalhar com velhos, crianças e travestis. Porque eu fui descobrindo com o tempo que eles têm uma matéria, e essa palavra de amalgamar a memória tem muito a ver com a criatividade e a imaginação. Então, no fundo, a matéria básica tem a ver com a imaginação. Essas atrizes passaram por mim e... Passaram não por mim. Eu stalkeei a Berta Zemmel por 2 anos, fingindo que estava ali só como ator, aluno, mas eu estava querendo que ela trabalhasse no curta, porque eu admirava a Berta como pessoa, como atriz com decisões políticas, da saída do mainstream do teatro na época da ditadura, onde ela não via sentido em fazer comédias românticas naquele momento, na decisão do teatro móvel, que ela passou 30 anos da vida dela encenando Brecht pelo mundo, e da presença dela. E aí, mais do que a pessoa, a presença da Berta, a presença, as marcas do rosto. As marcas, ela pediu o tempo inteiro, eu quero ficar em silêncio. Eu quero ficar em silêncio. No silêncio eu acesso. A Fedra já dizia, eu quero mais texto. Eu quero mais texto. Eu quero mais texto. E eu não estou fazendo uma crítica nem uma oposição à Fedra. A Fedra de Córdoba, que é uma atriz, ela faleceu há 2 anos, ela tem uma máxima que eu sempre uso, que é... Renê, quando eu era viadinho lá em Cuba, eles me deixavam lá atrás e eu só passava e dizia Biba la Cuba. Mas como mulher, não. Aí, como mulher, abre aspas, eu deixei de ser figurante e virei figura. Então, a relação com a palavra e a relação com o estar no centro é uma relação de ressignificação também da pessoa, né? E essa tradição me encanta muito, assim, de pessoas que passaram pelas estruturas sólidas do texto, pelas estruturas sufocantes do texto. Eu não faço crítica, eu trabalho com um caos, trabalho com um método de improviso, onde as crianças dão voadeiras e, assim, de liberdade, mas respeito profundamente o espartilho que a Mastroianni, a filha do Chiara Mastroianni, falou que a mise-en-scène no Manuel de Oliveira é um espartilho apertado.
Então, isso tem a ver também com formas de se fazer, obsessões, no caso do Manuel, em relação à palavra histórica, a palavra... Eu estou do lado de uma pessoa que me ensinou isso também, em relação ao Manuel. Mas essas atrizes, elas passaram pelas estruturas dos edifícios teatrais e das construções dramatúrgicas. Elas passaram por isso. E isso me interessa, saber de que forma elas subverteram essas estruturas. E eu tenho uma mente muito prolixa e louca. Eu não concluí uma coisa que é uma observação em relação à Marília no Pixote. Eu nunca trabalhei com a Marília, tá? Mas o Pixote, para mim, é como a Marília conseguiu enganar o Babenco. Porque é tudo realista, mas a composição dela é extremamente teatral. E aí ele pede um meia-culpa depois da morte da Marília. Porque eu fiz esse trabalho dizendo bem assim, que ele só foi entender o que ela construiu como subversão à ordem dele anos depois, né? E aí isso ressignifica a cena da Pietà. Porque na hora que o Fernando está sendo amamentado pela Marília e que o olho dele vaga, perdido pelo espaço, quando ela arranca ele do peito e vem com a teatralidade, para mim, ela está dizendo, é mentira, é ficção. Acorda, você é ator, não acredita em tudo. Eu te dou esse instrumento também. Mesmo que é a cena completamente decupada, mas, ao mesmo tempo, quando você percebe que existem dois tipos de atuação, e com certeza ela estava ensinando a ele a dizer acorda, não é verdade, é muito lindo rever esse trabalho. É isso. Acho que tem uma pergunta ali em cima. Não, tem uma aqui, desculpa, não te vi. Filipe Petanga, Almanac Virtual. Eu queria aproveitar uma coisa que o René falou para fazer uma pergunta atravessada tanto para a Patrícia quanto para a Aline. Ele mencionou em relação ao Babu, quando ele prefere se descolar do texto para criar e ainda assim acessar aquele texto. Eu acho que existe algo dentro da subjetividade que vai além do concreto, que vai além do objetivo, e isso parte de cada ator realmente, e trazer a questão de um misticismo. Como ambas tocaram no assunto que atravessa a fé e atravessa a crença, o mapa astral, a questão de Cachoeira é um lugar muito mágico e de muita ancestralidade. Queria perguntar para a Aline, em que momento talvez você tenha sentido, já que o próprio filme também atravessa um misticismo muito grande, e também, como o René falou, existe uma performatividade na nossa vida do cotidiano e nas nossas crenças também. Em que momento essa performatividade do misticismo talvez tenha lhe atravessado, ou até se chegou a virar um transe, em que passava por você, atravessava, como o Babu disse, de uma maneira quase que acessando inconscientemente esse transe. E a Patrícia, o inverso, talvez. Como essa crença, que talvez te empodere dentro da realidade, para a ficção, você talvez tenha que se desgrudar dela, naquela personagem de extrema impotência, para que você pudesse se perder, e aí ter que se reencontrar de novo. De que forma você teve que despir essa performatividade que te dá força? Bom, aí primeiro, assim, eu percebi uma coisa da minha primeira resposta, que eu acho que talvez eu trouxe muito mais aspectos de como eu me senti inicialmente à vontade para topar o trabalho, não sendo essa pessoa que vem de uma formação acadêmica ou institucional de alguma forma, né, na atuação. Eu acho que esses símbolos, essas coisas que eu citei, me deixaram bem à vontade para topar isso, para topar esse trabalho. Mas, assim, você falando, eu revisitando, sofri igual, assim, não sou Violeta, assim, não passo por aqueles processos todos que ela passou, inclusive estabeleci dicotomias, assim, né, por onde trabalhar isso, né, e por onde acessar sentimentos que realmente passamos por isso em laboratório e em cena, assim, de buscar o luto, de buscar esses sentimentos todos que atravessa a Violeta, como acessar eles, tipo, grandes amigos e amigas que não tiveram essa formação
acadêmica ou institucional, que, inclusive, me ajudaram bastante com esse processo, porque você precisa acreditar que vai acontecer, né? E aí, de repente, está acontecendo. E lembrar disso, porque já era uma coisa que vinha no teatro, foi muito importante. E essas pessoas que vêm de lugares que Salvador de uma pluralidade em relação, inclusive, a estilos de atuação, a como as pessoas chegam nesses lugares, né? Foi muito importante para mim. Assim, existem outros canais. Daí a pergunta. Então, quando a gente recebeu o perfil das personagens, já tinham certos aspectos, certos elementos que entraram ou mais implicitamente no filme, ou estavam explícitos, em relação à ancestralidade, a relação com orixás, por exemplo, o candomblé. A personagem de Margarida interage muito mais com isso, né, muito mais diretamente. Mas estava lá já desde a descrição, que Violeta é filha de Oxum, e na hora de pensar a personagem, eu pedi para ter aquele colazinho da Violeta, que é um espelho, né? Um espelhinho de Oxum, que depois eu acabei, nossa, eu te fiz tinha um para mim, fiz junto, e acabei usando. Eu adoro esse colazinho também, que é outra coisa, mas já sabendo dessas características, e aí é muito louco como o que eu sei da descrição, né, da filha de Oxum, influenciou e trouxe para a Violeta características que vêm de outro lugar mesmo, assim, né? Não há descrição, Violeta é doce, mas é não sei o quê. Existe uma coisa já implícita, você é filha de Oxum, ou filha de Ansan, ou filha... Você vai buscar coisas que você cresce familiarizado às vezes, né? Na verdade, eu tive contato maior com o candomblé indo para a Cachoeira, que é uma terra onde o dia a dia está todo perpassado, assim. Eu vi uma foto de Cachoeira, eu vejo, né, algumas, mas de uma foto na praça ali da Aclamação, num restaurante, né, uma foto mais antiga, todo mundo de branco, e eu pensei, era sexta-feira, assim, que todo mundo usa branco. Então, tem várias... Eu acho que as personagens são todas atravessadas, né, por isso. Eu não sei se todos os personagens receberam alguns toques em relação a isso, né? Não sei. Os diretores estão até ali. Ou se foi uma coisa específica. Violeta, eu sabia. Filha de Oxum, a avó Roquelina também, né? Tinha essa relação. No quarto, a presença dessas figuras, das imagens, também nos levam para outros lugares. Aquela coisa que eu falei ontem, do cheiro de quarto de vó, que é cheiro de quarto que tem altar para santo, que está ali, está muito presente. Então, não tem como não ter... E um processo de descoberta também de Aline junto, e de encantamento, assim, com certeza. Pensando ver se eu entendi a pergunta também, né, Filipe? Que eu acho que a gente pega a palavra e ela salta do papel e se mistura com essa ação, com esse cenário, com essa intenção. Em Glória, especificamente, a primeira cena que foi gravada foi da delegacia, e era a primeira vez que ela ia emitir um som. Então, a minha questão era, que voz é essa? Quem é essa mulher? Como que vem essa voz, que vai ser a única cena que ela vai falar? Então, eu tinha uma preocupação com o tom, com esse som que ia sair, e que isso foi recheado, e ficava tentando, porque o teatro ele prioriza muito a palavra. Então, você pega um texto de Rainer Mills, pega uma tradução de Milor Fernandes, pega alguma coisa assim, e muitos diretores, muitos dramaturgos que escrevem em processo, você precisa ter aquela palavra bem dita, e poucas vezes nesses teatros se improvisa, né, e o cinema dá essa possibilidade do diálogo por causa do tempo real de cena. Então, você está em frente de um outro ator, e como que é essa resposta? Por isso que eu acho que a fé, nesse sentido que você evoca, eu acho que na fé nesse presente momento, para eu tentar surfar depois de ter estruturado tanto um percurso. E eu medito muito também, assim, eu acho que isso também colabora com esse lugar de conseguir estar presente naquele momento e conseguir esquecer
esquecer não, e ter coragem de que está ali, está tudo certo, é isso mesmo, né? E então eu acho que é isso, assim, vai para esse lugar de escuta, né? Acho que tem muita escuta, né? Você ouvir o que, no caso do diálogo no curta, era com o delegado, com o escrivão, o que ele vai falar para ela naquele instante? Passa um homem, isso também é uma fala dela, porque ela vai falar com um homem passando para um outro, para um homem. Então, como que esses disparadores do real, naquele momento da cena, é canalizado ali nessa estrutura dessa figura dessa atriz que está se emprestando para esse registro dessa impermanência naquele instante da atuação, para ficar no filme. É só aquele momento que vai ficar, não tem a repetição do teatro que vai toda noite, é aquele momento. Então, o que eu estou fazendo nesse momento agora, essa minha mão que está aqui, esses olhares que estão para mim, e como eu trabalho essa energia contida para eu realizar uma fala, ou aonde que vai a respiração. Então, eu acho que tem esse lugar de presença, que acho que é uma fé, né? Também, se a gente for pensar assim. É Deus, né? Deus no cinema. Mas era muito... Você falou do transe também, né? Na hora gravando. E aí, eu acho que esse processo todo da preparação, do pré e do pós, ajudava muito, mas era muito surreal, assim. Por isso que hoje em dia eu tirei o não da frente do atriz, me desculpa, mas me sentir à vontade, assim, mesmo. E surreal as cenas com Dona Dalva, valeu de primeira. Que presença, que loucura. De onde vinha, assim, eu nunca soube de Dona Dalva atuando, Dona Dalva do samba, né? E aí, de repente, ligava as câmeras, uma coisinha em mim, a Aline, também tinha aquele cuidado com Dona Dalva, e aí, de repente, quando vi, era a avó mesmo. Assim, ela me botou no caderninho, assim, depois, minha netinha e tal. E aí, isso, graças às deusas, isso aconteceu ao longo do filme, assim, né, de acessar. Sem isso, o olhar, aquela coisa de saber modelar, né, das coisas que acontecem que a gente não estava esperando, e reagir, e se tornar, e está sendo, a partir do momento que está gravando ali aquela cena, aquela personagem, quando vai servir o café, que o café acaba. Foi a cena que acabou entrando no filme. Né? Que legal. De repente, vai servir o café, a gente estava fazendo o tempo todo com quente frio cheio. Aí, de repente, tal... Quando na última, vamos fazer de novo com o cachorro lativo lá, então vamos fazer de novo. Aí, começa a cena, serviu o café, quando chega, um golinho foi o suficiente, aquele tantico que pingou no copo para levar a cena, e coisas que, como um primeiro trabalho em cinema, que não tem isso, né, do live, aconteceu, passa, vai, a energia fluindo do teatro, do aqui e agora, a gente vai ter outras apresentações para acontecer de outro jeito, não digo nem corrigir, porque dá uma ideia de certo ou errado. Nunca entendi que isso fosse acontecer, assim, tipo, desse jeito foi melhor. Claro que a gente gosta mais de um jeito ou de outro. Teve cenas também que entrou dessa vez que gravou, que tem um detalhezinho que eu já estava pensando, tomara que seja outro take, tomara que seja outra... E, de repente, entrou, né? Mas é outra experiência, muito diferente de teatro. Outra energia que toma, que tem que ser muito mais modelável, porque, às vezes, a gente grava uma cena de um luto, aquela cena da morte de Roquelina. A Aline tem super dificuldade em chorar. E aí, eu leio o roteiro, primeira experiência com o cinema, não sei como é que vai ser, tal, não sei o quê. Mas chega na cena e vai, assim, e acontece. De revisitar e de internalizar certas coisas, fazer um mapeamento, mas aí corta a cena e vai gravar a cena de maquiando para a festa. Felicidade. Boa tarde. Eu sou o João Maria, vim aqui... sou uma pessoa trans, estou aqui
também tentando sobreviver, né, desse universo artístico. Faço parte de um coletivo que chama Academia Transliterária, e também sou do movimento organizado nacional de artistas trans, onde a gente está tentando se articular, buscando por representatividade. Daí eu queria direcionar para o René, que é, inclusive, uma pessoa que a população trans, travesti, que está nesse meio artístico, respeita, porque você é uma pessoa que é cisgênera, mas não é uma pessoa que abre esses seus privilégios também por uma importância à formação e à inclusão de travestis, né? Acho massa quando você traz o termo assim com essa força também, porque é um termo político e que, infelizmente, sofre higienização a todo tempo, até dentro da nossa população, para ser trocado por esse mulher trans, que não é um problema também, mas colocar o ser travesti enquanto um problema, né? E aí me chamou a atenção a sua frase que você falou: o texto não pode ter autoridade à vivência da cena. E isso me puxou muito também para a importância da representatividade, não só nos palcos, mas também na técnica, nos bastidores, enfim, em todos os lugares que a gente pode ocupar, porque até então a gente está num não lugar também, né? Aqui eu não sei quantas pessoas travestis e trans estão passando por essa mostra de cinema, por exemplo, porque não são espaços que a gente ainda batalha por chegar até eles, né? Permanecer é um outro processo. E aí eu queria saber de você qual a relação que você considera da representatividade das pessoas travestis e trans com essa mudança como você mesmo colocou também, estou tremendo, na ressignificação da vida e na garantia do acesso à cidadania. Esqueci o teu nome. João. João, para mim é um grande prazer estar te ouvindo, e você foi, para mim, assim, é por isso que a gente faz cinema, de uma certa forma, para chegar. Eu tenho... Algumas pessoas me perguntam por que eu falo sobre essas pessoas, e eu me sinto inadequado dentro dessa minha construção de masculino também, entendeu? Assim, eu nasci num local extremamente machista, onde eu nunca me adequei a essa construção de masculino, e acho que existiam outras possibilidades. Mas você me pergunta sobre representatividade. Em 2009, os Sapatos, a mensagem era mais importante do que o mensageiro, né? No Cris, falo Cris, o filme Cris, Quem Tem Medo de Cris Negão, a gente estava nesse alcance. Hoje eu acho que mensagem e mensageiro têm funções específicas. Eu falo de uma forma bem particular e bem pessoal. Como eu trabalho no cinema com as marcas da vida, na imagem, eu não conseguiria não trabalhar com uma atriz travesti ou uma atriz trans nos papéis, né? Mas no teatro, e é muito louco, porque eu acabei de sair de uma experiência de uma montagem num teatro, onde a formação teatral é uma formação de multiplicidade. As pessoas estão aprendendo a se colocar no lugar do outro, e estão aprendendo ali, naquelas formações, a possibilidade de reconstrução de outros papéis. Eu já acho que é mais possível que a arte, nos espaços teatrais, seja um local de pulverização dessas questões, porque a gente está tratando de imaginação. Não sei se eu estou sendo claro. Para cinema, a câmera, ela traz registros que, para mim, têm a ver com a memória da presença e do corpo, e que interpretação alguma vai conseguir dar conta disso. Tem pessoas que conseguem, mas com essa forma de se fazer, onde o ator de cinema tem pouco tempo de preparação, vai sempre algo faltar, né? Por exemplo, só uma ideia. E eu vou trazer um exemplo bem... que está me vindo agora. O Daniel Day-Lewis, para fazer o Lincoln, ele demorou 8 meses
de preparação, de coaching, de sotaque, de postura, de um monte de coisa, ganhou 8 milhões de dólares para parar tudo para fazer isso. Eu sei que a gente não está a gente está num espaço de experimentação. Esse festival é um festival de experimentação. Mas isso aponta para quê? Para a gente se apropriar também de outras construções, é necessário um mergulho, e esse mergulho às vezes demora anos, que é no caso desses 3 filmes que formam essa trilogia e que demorou, eu vou completar 10 anos agora, né? Então, aí a tua primeira pergunta foi sobre a coisa do texto. Eu queria que você falasse da relação do acesso dessas pessoas com a garantia de acessar também a cidadania, no geral. Porque a gente considera que a sociedade ainda não nos considera cidadãs e cidadãos. Então, o que a representatividade tem relação com esse acesso à cidadania? Eu acho que se a gente não constrói imagens de representação, e a gente está num espaço de construção de imagens, essas pessoas nunca vão ter vozes. A questão hoje que está em debate é quem é que constrói essas imagens. Né? Então, assim, eu gostaria muito que existissem mais diretores trans, mais diretoras travestis, para a gente ver qual é o olhar, e não só a representatividade está ali, mas esse discurso fílmico, né? A lógica do discurso fílmico, que provavelmente elas vão ter acessos a lugares e a vivências e a experiências que eu não vou ter. Então, assim, a gente está num momento de quanto mais filmes tratarem do tema, mais a gente vai conseguir ouvir as vozes dessas pessoas. E como a tia Judith, eu chamo Judith Butler de tia Judith, porque eu não entendo nada, e eu chamar ela de tia Judith me dá uma sensação de estar um pouquinho mais próximo, porque ela nunca fecha o pensamento. Então, ela está o tempo inteiro apontando para outra coisa. Então, a tia Judith, quando foi... Ela não está mais, na teoria queer, falando sobre a representação da identidade e da performatividade. A gente tem um grande estudioso aqui, que é o será que ele está aqui? Denilson, que também é uma pergunta que eu fiz para ele. E no problema de gênero, ela fala apenas sobre a drag. Porque ela tem medo de falar exatamente sobre o que é que está por trás. Ou seja, se está por trás é porque a questão da representação não é a verdadeira, existe sempre alguém atrás dessa construção. Né? Que isso, para a drag, ok, mas para as trans é exatamente um discurso que não bate direito. Né? E hoje, as discussões da teoria queer têm a ver com, tudo bem, hoje a gente já sabe que a gente pode ser o que a gente pode ser, mas a gente vai morrer. A gente está vivendo um estado de precariedade, onde o Brasil mata mais transexuais no mundo. Né? Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, bicho. A gente tem que falar sobre isso. E aí, é missão. Eu adoro quando as pessoas dizem assim, não, cinema não é missão. Eu faço cinema porque eu não sei fazer outra coisa. Mas eu acredito que a gente tem uma missão, sim, de criar uma voz política e um olhar. Senão, não faz sentido sofrer tanto. A sensação de fazer o primeiro... É um parto, cada filme, entendeu? Assim, é quase como se fosse 2 cachorros transando entalados, assim. Eu fico com a sensação... Eu acabei de fazer o primeiro longa, e eu uso essa metáfora. Assim, sabe aqueles cachorros que ficam grudados? E que fica... um puxando para o lado, outro para o outro, outro para o lado, outro para o outro. A sensação de fazer um longo. É muito difícil. E você fica gritando, alguém tem água gelada para jogar aqui nessa porra que eu estou sendo entalado. Entendeu? Assim, então, a gente precisa, de alguma forma, chegar a alguns pensamentos em alguns outros lugares. E ainda tem gente que diz que o cinema brasileiro morreu, né? Aí eu entalado lá. Ainda chega, o cinema brasileiro morreu. Aí você vai,
né, com seu pessimismo para longe de mim. Já não morreu. A gente está se reconstruindo a partir da memória, a partir dos fragmentos, a partir da apropriação dos registros, a partir das novas possibilidades de representação. Eu achei incrível a sessão de curtas de ontem, entendeu? Assim, questionando a angústia de se relacionar com um vínculo câmera. Eu preciso falar, eu ainda não sei o quê, mas eu te amo. Eu te amo nessa angústia. E essa angústia é só através do dispositivo. A gente tem uma angústia na vida, em sair à noite e não saber se vai voltar para casa vivo. Eu digo a gente, porque eu ando com as meninas. Né? Então, estamos juntos. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Já que você está com a palavra, Renê, queria aproveitar para te perguntar sobre... Você disse que você prefere filmar as travestis no teatral, né? Maquiadas, cada uma com a sua persona, com o seu personagem. Mas no Vaca você tem um momento em que ela se despe da maquiagem, todo o aparato feminino, para ir na cena do cartório. Assim. Como é que foi esse momento de tirar o feminino da Roberta e mostrá-la ali com aquele cabelo que já é um rosto, um corpo de um homem, de uma pessoa que nasceu homem, que já está, não sei com quantos anos, mas já tem marcas do envelhecimento. E é isso que parece que elas tentam, de alguma maneira, retardar ao máximo. Conta um pouquinho para a gente sobre A primeira coisa, eu acho que a questão ética do convite foi: é protagonista, você vai ter que tirar a peruca. Você aceita? Sim. Na hora do ensaio, ela me chegou com uma front lace, que quando tirava a peruca caía uma franja. Aí eu disse: amada, o nosso acordo não era essa franja Zacarias. Que ela parecia caía uma franja. Não, pelo amor de Deus, eu vou perder a minha beleza. Aí eu disse essa humilhação. E aí eu cheguei para ela assim, eu disse: eu não vou fazer nada que um ator não quer fazer. Mesmo que você desfaça o nosso acordo, mas eu não vou te violentar a esse ponto. Mas quantas vezes você foi humilhada a se vestir de homem para entrar em alguns espaços oficiais? E é exatamente esse sacrifício das pessoas se tirem falta da Nádia nessa construção que eu preciso que você tenha, e isso é político. Isso não tem a ver só apenas com beleza, com a beleza. Aí depois ela disse bem assim: aí depois de qualquer coisa a gente disse que os efeitos especiais foi para deixar a calvície, né? Aí disse: eu posso falar para todo mundo isso, não tem problema nenhum. Só que agora ela já disse: foi muito difícil tirar a peruca. Ela fala nos debates, entendeu? Sim. E o nu foi super tranquilo. O nu foi super tranquilo. Mas era necessário que aquela personagem se sacrificasse para enfrentar a instituição que só veria esse masculino, entendeu? Assim, então, faz parte da dramaturgia da Gabriela. E ali é tudo teatral. A Justiça é uma drag. Eles, muito inocentemente, cederam o escritório do secretário de Cultura do Estado de São Paulo para fazer a cena. Aí eu coloquei a drag lá, e só a Justiça sendo drag, ela poderia dar aquela criança para aquela travesti de forma tão rápida e eficiente e participar do parto. E aí eu entendi a fabulação da Gabriela. E aí depois o filme vai mudando de cor. Isso foi muito importante também. Assim. A gente sai de um hiperrealismo e só aconteceria isso na fabulação. E a fabulação faz parte do real, é uma estratégia de subversão do real. A teatralização é também. Essa palavra não tem a ver só com teatro, tem a ver com vários. As mães da Praça de Maio, quando levantam os seus lenços
lembrando seus desaparecidos, elas estão utilizando de um instrumento de teatralização do real. Né? Ela está na vida. O teatro está na vida. Né? Mas muito feliz com a tua pergunta, viu? Com a tua presença aqui, João. Mais alguém, gente? Espera o microfone, por favor, que estão gravando. Transmitindo. Não sei. Eu já tomei 2 águas, já comi todos os pãezinhos de queijo dos 2, eles nem perceberam. Olá, meu nome é Hélio Frois. Estou aqui como diretor, mas já estive também como ator. E muitas vezes a relação com o diretor sabe muito da fotografia, ele entende quando o fotógrafo fala se mudar aquela luz de lugar, se o diafragma aqui, ou se a gente utilizar um outro tipo de câmera, a gente vai conseguir um outro tipo de efeito. Ele entende isso, mas nem sempre compreende quando um ator chega, trabalha com tais técnicas, vamos atingir por esse meio e tal. Aí eu queria ver com a Patrícia, se você em outro trabalho, que nesse trabalho foi super fluido, por exemplo, vídeo assist não é uma coisa que geralmente os atores têm acesso, é uma coisa rara, né? E a gente entende ali o olhar, a pupila, né? Essa questão do braço, e você já foi alguma vez que o seu processo você não conseguiu aplicar ele num trabalho de cinema, assim, ou não? Ou as suas experiências foram positivas? Ou alguma vez você já se sentiu tolhida em colocar o seu repertório de anos, né, para escanteio e se anular? E executar, né, uma ação pedidas. Eu já reassisti alguns curtas que eu fiz e umas participações que eu fiz ainda em longas, que eu reconheço ali uma falta de aprofundamento, até por não ter tido tempo de conversa mesmo, de chegar num set e ter que agir. E aí lançar a mão de algumas coisas que às vezes não funcionava na cena, e o diretor dizia, tenta aquela outra, tenta um outro. E rapidamente você precisa mudar um registro e executar alguma coisa que fala valeu. E você sai do set e fala, putz, o que rolou com essa imagem? E aí, quando assiste, tem essa sensação que a Aline falou, putz, podia ter feito isso aquela hora, podia ter feito... Mas há uma expressão dentro da obra que fica frágil. E aí já não é só comigo, aí a gente começa a discutir um modo de produção. Aonde está inserido esse ator? Qual é o diálogo dele com todos os criadores? E aí, o ator é criador, a atriz é criadora dessa obra também, ou ela só executa? E acho que isso tem uma diferença na cor e na dramaturgia do filme. E acho também que esse olhar, tanto até, começa lá no casting, que inclusive acho que tem uma oficina sobre direção de casting aqui, né, na mostra, que é maravilhoso, porque às vezes você conversa com o casting e você percebe a dificuldade que ele tem de entender o próprio diretor. E quem ele chama? Às vezes ele chama uma variedade de atores que quando, por exemplo, eu sou chamada e vou fazer um teste, quando eu entro na produção, eu olho para a cara do diretor e eu penso, eu não sou a atriz para esse modo de produção. Então, eu vou pensando nisso, né? Aí essa pessoa que acompanha o ator, ou o diretor tem esse tempo para acompanhar esse ator, ou não tem esse tempo de acompanhar, ou então, num longa que tem hierarquias de proximidade do diretor com os profissionais da atuação, quem vai fazer uma ponta, quem vai fazer... Mas isso fica explícito na obra. Então, aí é uma pergunta, e aí, diretor, é isso mesmo? É essa fragilidade de atuação que é a proposta? Você quer se aprofundar? Tá bom para você? Para você, viu? Tá bom? É isso mesmo? Então, é isso. Tipo, né, eu espero mais horas em set, fazer mais coisas, sei lá,
entrar em outros lugares no cinema, na direção, né? Enfim, brincar com essa linguagem o mais possível, assim, porque é apaixonante. E pensar a atuação no cinema nesse momento no Brasil, tendo essa mesa como hoje, é riquíssimo. É realmente começar a se aprofundar para esse lugar. Acho que a gente se conhece, né? A gente tem tempo para uma última pergunta. Aqui, por favor. É uma pergunta bem seminal assim na minha cabeça, mas que fiquei pensando aqui ao longo do debate, que me parece que a ideia de um chamado realista, ou de uma utilização de uma instância real, né, no corpo dos atores e das atrizes em cena, me parece que ele vai para um duplo caminho. E vocês, ao longo de quase toda a mesa, falaram muito sobre o caminho da potência que isso gera, né? Tipo, de utilizar aquele momento e o domínio que a Patrícia descreve sobre entender uma situação de certa aflição para ela na delegacia e utilizar aquilo como potência de criação, ou tipo, de buscar as histórias e a proximidade com as mulheres de Cachoeira e usar aquilo como potência de criação. Mas eu queria, enfim, se alguém pudesse falar um pouco sobre a ideia de quando, às vezes, essa busca pelo real pode incorrer numa destruição daquele corpo filmado, ou seja, numa despotencialização daquele corpo, né, uma destruição dele, uma falha quase ética nessa condução e nessa busca pelo real. Espera aí, deixa eu tentar a construção do ator, essa busca inconstante, você fala de quem atua? Não, da direção. Da direção. Pois assim, esse em nome do real. Sei lá, hoje de manhã eu estava refletindo sobre quando saiu aquele vídeo do Bertolucci falando sobre a cena do Último Tango em Paris. Para mim, o que mais marcou foi o Bertolucci falando assim: eu estava buscando uma reação da atriz, da pessoa. Ou seja, ele estava buscando uma instância real. Né? Me parece que é isso. E aí, me parece que ali é uma busca de uma instância real, de uma urgência real que despotencializa o ser humano, que o destrói. Que invade. Isso é uma questão ética. Né? É uma questão ética. É uma questão ética, então, um pouco sobre isso. Obrigado. Eu já fiz um curta como ator, e o diretor, que era um jovem diretor, como eu, na faculdade de cinema, eu era um cozinheiro, e ele me deu um nó na cabeça que eu meti a faca no meu dedo. Quando eu cheguei no hospital, o curta custava R$ 1.500. A cirurgia do meu dedo era R$ 7.500. Aí eu me virei para ele e disse assim: se você faz isso com um ator profissional, você não vai, eu não voltaria para esse set. A ética tem a ver com esse vínculo, um vínculo de respeito e um vínculo também. E eu acho que, assim, eu não quero ser bonzinho, não, porque às vezes a gente precisa... o limite, eu falando para a Roberta, é ir levando até a beirada do precipício, entendeu? Assim, mas tem alguns processos que são extremamente desrespeitosos, que tratam o ator como se ele não tivesse nem vivência, fosse uma página em branco da vida e do ofício. E aí eu não sei, aí uma decisão se submeter ou não. Se submeter, eu aconselharia os atores a cobrar 2 cachês, porque você tem que fingir que está sofrendo para depois você fazer o que você já estava pensando fazer desde antes, entendeu? Assim, e essa é uma crítica que eu faço em relação a essa ética, de que parece que a gente tem que passar por um processo intenso, onde a cena é apenas você abrir uma conta de luz, né, que eu acho que é desmedido, e também existe uma licença. Também existem alguns atores que, inconscientemente, também buscam esse papel desse carrasco no lugar do diretor. Quando a gente não estão acostumado com essa... Tem alguns atores que querem exatamente esse papel. É quase como se fosse um masoquismo nessas relações. Eu não falo de forma generalizada, mas tem pessoas que parece que querem que eu seja o diretor carrasco,
porque é assim que funciona e é assim que ele vai se sentir dirigido. Mas é um local muito solitário para ambos os lados, assim. E de solidão já basta fazer cinema, né? Assim, da angústia da gente não saber se... Né? O André Tonati teve uma vez que chegou, porque eu montei os sapatos na Extrema. Ele disse, a gente estava no teto, lá, o produtor é filho dele, Daniel Tonati. Eu muito angustiado nos sapatos, assim, e ele disse assim, Renê, eu já vi muita gente morrendo por causa dessa angústia. Só que essa angústia, nas relações, em tudo, na arte, mostra que a gente está fazendo arte. Porque se a gente tivesse todas as certezas da vida, entendeu? Assim, a gente está fazendo publicidade ou qualquer coisa que a gente não se arriscasse. Então, o risco gera angústia. Só que você precisa parar de beber tanto e fumar tanto baseado para aguentar fazer mais. Então, assim, a gente tem que saber lidar com essa angústia, entendeu? Mas eu acho que esse ponto da questão ética ela é muito delicada, porque, às vezes, é necessário o diretor fazer algumas perguntas na hora para acessar um lugar. Sei lá, um fotógrafo, quando vai tirar uma foto, ele faz algumas perguntas para quem está sendo fotografado, para a pessoa, de repente, olhar para a câmera de um jeito mais emocionado, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que o diretor faz que também vai para um lugar muito íntimo e, às vezes, machuca mesmo. E aí vai de você escolher também, né? Porque é uma profissão de exposição de sensibilidade extrema. Mas você com essa pergunta me fez lembrar de um set que eu participei. Eu era muito jovem, era profissional, e eu fazia uma camareira e que se deitava na cama por um fetiche do outro personagem masculino. Era um set totalmente masculino, e ele me lambia. Nos ensaios havia uma cordialidade. E aí, na hora da filmagem, houve a lambida. E isso me veio agora em memória, porque isso faz muito tempo. E eu não soube o que fazer. Eu me levantei, acabou tudo. Eu me levantei e fui embora. E aquilo ficou na minha cabeça e eu não tive interlocução alguma para eu falar sobre isso. Então, como que se apodera desses lugares de extrema sensibilidade numa hora do ação, onde você está completamente entregue, pulou lá no precipício, na carta lá do bobo, e aí, né? Como que se trata isso? Enfim, foi um set extremamente difícil. Eu não sei o que aconteceu com o filme, é uma pessoa que está aí, que circula e tal. Eu não quis assistir. E aí, quando eu encontrava aquele cara, de alguma forma, eu tinha um estranhamento, porque eu não falei, eu não consegui falar. Não consegui falar, tipo, ei, para tudo, né? E eu era muito jovem. Então, assim, quantos disso também não acontece, né? Enfim. Eu sei que você precisa falar, mas Bertolucci fez um meia-culpa e é inadmissível essa situação. Por mais que eu tenha relativizado os dois lados aqui na minha fala, é inadmissível o que foi feito com a Maria Schneider. Tá? É só deixar claro que dispositivo algum, por exemplo, no corte do dedo, ou então séries que a gente sabe que ator foi espisoteado, a cena caiu e virou um close. O meu dedo, o sangue, ficou rosa. Se tivesse filmado com sangue artificial, ficava mais realista, entendeu? Assim, então, a cena caiu. Então, assim, você parte de um exemplo, mas eu falo de outro. Abusivo, né? É o abuso. Mas no Café com Canela, que foi essa experiência, né? Já tive algumas outrinhas agora, mas a experiência até agora, a referência ao Café com Canela, a galera é muito generosa. É incrível, assim, não é porque eles estão aqui, não. Mas eles são extremamente apaixonados pela proposta desde o primeiro momento. Então, cada intervenção, cada vinda para falar, era de uma vontade de ver acontecer com carinho mesmo ali, com paixão pelo projeto, pelo ator, pela atriz, que é uma atenção diferenciada mesmo, assim. Por histórias que eu ouço falar, poderia ter sido bem diferente, mas foi muito tranquilo. A galera dialogava
Era um diálogo bem aberto, bem direto. Como a Ari falou ontem. A gente teve uma abertura tal, assim, de ler o roteiro. A gente leu o roteiro, eu me senti à vontade para dizer: ei, Ari, o roteirista, o diretor também, essa personagem aqui, velho, é isso mesmo que você quer? Não era Violeta, não, enfim, nem contracenávamos, assim, mas é isso mesmo que você quer? Que pode dar em outra coisa, assim, e tal, e conversar. E ele, extremamente sensível, aberto, não é. Fez umas modificações que ficou ótimo. Ele até me mandou de volta: e aí, Aline? Tal, porra, tá massa. E também essa coisa da busca. A busca, não sei se era essa, assim, necessariamente, sabe? Tem uma coisa que eles falaram, acho que foi a Ari, não sei se foi a Glenda, o café é cheio desses momentinhos, assim, que é muito interessante para o filme ver Dona Anitta, se controlando para não olhar para a câmera, assim, mas sendo uma outra coisa que não é aquela personagem, ou não é um encontro delas mesmo, assim, né, com a direção e com tudo. Então a busca não necessariamente é por esse real, ou essa coisa realista e tal, mas por uma outra verdade, assim, eu acho. Obrigado. Então, a gente vai ter que encerrar, porque já estamos na hora. Mas eu só queria lembrar que agora às 6h15 tem a sessão número 2 da Mostra Panorama, de curtas, e dentre eles o Tentei. Então, todo mundo saindo daqui e indo para lá assistir. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.